Bem-vindas, Karina Dutra, Júlia Siroski, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Milena. Um prazer receber vocês aqui, tão uniformizadas. Sim, viemos assim. Duas empreendedoras que são amigas, que se conheceram nas conexões, né, que a gente faz. Isso mesmo. Acho que a Soulbill é muito sobre isso também, conexões. Hoje a gente vai falar, então, sobre empreendedorismo e um pouquinho dessa empresa maravilhosa que vocês criam diariamente. E acho bem legal a gente falar de uma empresa que está nesse ramo, sustentabilidade, e que trabalha com outras empresas, né? Não particularmente vende um serviço ou um produto, mas faz toda uma conexão entre várias empresas que são do mesmo ramo. Sim. Então, Karina, vou começar por você, que fundou a Soulbill. Me conta como ela nasceu, como é que foi o processo? Bom, a Soulbill nasceu na pandemia. É o amor de pandemia. Sabe aquele amor de praia que sobe a serra? Tem uma piada em São Paulo, amor que subiu a serra. Então, a Soulbill, ela foi amor da pandemia. E foi num momento muito de transição mesmo, de carreira. Então, eu tinha acabado de me demitir de uma empresa e a pandemia chegou, eu estava indo para uma outra empresa. E aí, eu me vi numa situação, o que eu faço agora? Então, eu acabei indo trabalhar com o Laerte na agência dele. Laerte é seu marido? Laerte, meu marido. Para quem não conhece, né? E desde então, eu falei, eu preciso montar alguma coisa que seja agora. E fiquei muito dentro de casa, né? Entendendo como funcionava a vida como um todo. Inclusive, a minha maternidade. Então, a Soulbill, ela nasceu dessa vontade de fazer diferente. Já que estávamos dentro de casa, fazer algo diferente. Né? Eu já contei essa história 1000 vezes, acho que para Ju. Acho legal dizer que começou no digital, né? Por ser pandemia. Sim. E aí eu falei, preciso fazer esse negócio e como que eu faço? Da onde vem a ideia, o que eu vou fazer? Então, eu comecei a analisar o meu banheiro, a minha cozinha, e eu via o tanto de embalagem que eu tinha dentro de casa. Então, assim, foi meu primeiro insight que eu tive. Por que eu tenho tanta embalagem? Por que eu nunca olhei para isso? E aí eu comecei a pesquisar sobre, né, marcas com propostas diferentes, com propostas sustentáveis. Foi muito uma coisa que eu fui buscando um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho. E aí eu entendi que eu queria montar um site, do nada, no meio da pandemia, de produtos, de marcas sustentáveis. Então, vieram aí algumas marcas, né, no primeiro momento, nas minhas pesquisas, nos meus insights. E a primeira delas foi uma que eu sou apaixonada, que é a Alva. E eu fiz uma reunião com a Nanda. Não sei se você conhece a Nanda da Alva. E que na época era BSCO. A Nanda deu uma palestra na primeira Soulbill Experience, lembra? Maravilhosa. E aí eu chamei ela para conversar e ela foi assim, ela que abriu os caminhos da Soulbill no primeiro momento, sabe? Primeiro veio a Paty, que eu conversava, que também estava junto com a Nanda na primeira Soulbill, na primeira edição, porque a Paty, ela sempre falava, o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos. A gente trabalha muito, a gente tá 24 horas ligada, né? E a gente não para. Então, assim, com o futuro dos seus filhos, quando ele perguntar o que a minha mãe fazia, trabalhava muito. Então, a gente conversava bastante sobre isso. Quem é a Paty? A Patrícia é uma irmãzona que eu tenho, que trabalha no mundo corporativo também. E ela é muito especial, assim, porque ela que sempre traz os grandes insights da minha vida, sabe? A vida inteira, assim. Então, ela é muito especial. E a Soulbill, ela tem muito dela. Então, primeiro veio a Paty, depois veio a Nanda, na realidade, né? Na atividade. E dizendo, assim, eu fiz uma reunião com ela que eu nunca vou esquecer. Ela falou todos os prós e os contras de ter um projeto sustentável. E eu fiquei, no primeiro momento, eu queria muito, mas eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque ela falou, não é fácil, o mercado não está preparado, e eu tô falando isso de 2020, né? Então, assim, que depois da pandemia, eu acho que cresceu muito, né? As marcas, o movimento como um todo, ele cresceu. Mas, neste momento, lá em 2020, ainda era muito primário. Tô falando de pouquíssimos anos atrás, né? Claro, parece que faz tanto tempo. Parece que faz tanto tempo. Então, a Soulbill nasceu disso, dentro de casa, vou montar um site de produtos sustentáveis. Então, fiz minhas primeiras compras, ela me indicou algumas marcas, me indicou algumas pessoas. Era um e-commerce. Tá. Então, montei esse e-commerce. Então, como eu já tenho toda essa referência de agência, né, de criar uma marca, o que foi muito bom também, que ela nasceu como um piloto dentro do meu projeto com Laerte, porque eu não entendia
quais eram todas as funções de uma agência. Eu sempre trabalhei em agência, mas em área específica. Eu nunca fazia o 360. Então, ele nasceu de num projeto piloto dentro da minha criação. Foram dois momentos diferentes e com muito aprendizado. Então, assim, desde criação de naming até o processo todo, né, de branding, de marca e tudo mais, a gente elaborou a Soulbill. E assim ela nasceu. Então, ela nasceu e foi indo muito aos poucos, assim, sabe? Legal você fala disso, Ká, porque a Cris Zambon esteve aqui com a gente e ela falou da importância de nascer pequeno e ir testando, para você ter respostas do mercado, né? Isso é muito confuso para pequenos empresários, porque eles acham que eles têm que fazer um grande investimento, tanto financeiro, como de tempo, como de energia, para o negócio dar certo. Sim. Então, impede até muita gente de começar alguma empreitada, né? Porque, eu não tenho capital, eu não tenho conhecimento, então eu não tô pronto. Eu só vou começar quando eu tiver tudo que eu preciso para já lançar um império. Então, bem legal você falar que a Soulbill nasceu como um grande teste, até com o know-how que você já tinha, e também muito apoiada em outras mulheres que estavam do seu lado já desde o começo, te dando insights, te passando a experiência que elas tinham. Sim. E fazer você pensar, né? Era um momento eu tava muito sensível, sabe? Pandemia, querendo ou não, eu estava sem emprego, porque eu tinha acabado de pedir demissão e tava indo para um outro emprego, a minha vaga foi congelada. Um super risco, né? Um super risco e assim, não sabendo então foi meio que foi me aconchegando, assim, sabe? Essa ideia da Soulbill. E cada vez mais, assim, aí conversava com todas as marcas, porque eu tinha que conversar já nesse primeiro momento, eu tinha que fazer a curadoria das marcas para trazer as marcas para dentro da Soulbill. Então, assim, eu já tinha que estudar cada marca para entrar ali, para fazer, para acontecer. Então, foi uma experiência muito devagar e incrível. E logo depois eu vim para Florianópolis, que tem tudo, né, a ver. O projeto parece que ele foi desenhado para Florianópolis, né? Eu não vejo ele em São Paulo acontecendo, né? Não vejo. A Soulbill, então, é paulistana. Ela é paulistana. Ela é nascida em São Paulo. Com a cara de Floripa. Ela é nascida em São Paulo e criada em Floripa. Criada em Floripa. E criada em Floripa, exatamente. E aí a Júlia, por outro lado, nascida em Porto Alegre, criada em Floripa. Como que você entrou na Soulbill, Ju? Me conta. Como que você ficou sabendo? Fala do comecinho. Foi muito do que tu trouxe no início, das conexões. Eu conheci a Karina quando eu estava no Garden, na época. Eu tive, antes de estar na Soulbill, 2 empresas que eu atuava, que era a Organic Press e o Garden Family and Friends. E eu cuidava da parte de eventos e marketing do empreendimento na época. E a Karina entrou com a agência e a gente trabalhou muito tempo juntas ali. E a gente se conectou, a gente teve afinidade, a gente complementava uma com a outra e tinha personalidade bem parecida até. E temos, né? Temos. Aí eu tava também encerrando alguns ciclos, que foi quando eu encerrei a Organic Press e o Garden. Tava grávida do meu 3º filho. Tava num momento muito de transição também, né? Porque eram 2 empresas que eu amava, mas chegou no fim do ciclo. Então eu tive que encerrar. Quando eu dei por mim, eu falei, meu Deus, e agora eu tô grávida de um 3º filho? Vou ficar mãe? Né? Naquele momento é óbvio, eu ia ficar mãe mais uma vez por um tempo em casa, amamentando, mas eu tava assim muito inquieta por dentro, porque eu gosto de trabalhar, eu me nutro disso, então a gente começou a conversar, foi durante a minha gravidez até. Foi. E aí a Karina falou, a Soulbill tá num momento muito assim, mas tô querendo me unir com alguém, quero algo a mais, a gente quer crescer, né? Eu quero crescer, quero transformar em algo dentro do propósito e virar um pouco a página transformar num negócio mesmo. E eu adorei, assim, brilhou meu olho, bateu meu coração mais forte, mas na época eu falei, nossa, eu tô encerrando 2 empresas, encerrar a empresa é mais difícil do que abrir uma empresa, né? Então, assim, eu falei, tipo, agora casamento, o divórcio é mais difícil do que casar sempre. Aí eu fiquei muito feliz, muito afim, mas eu não conseguia dar uma resposta pra ela naquele momento. E ficou a gravidez inteira aquilo na minha cabeça. Aí nasceu o Juan, eu fiquei em casa, amamentei. E aí depois a gente voltou a conversar e ela, vamos? Falei, vamos, agora tô pronta. E foi muito assim, né? A gente teve umas 3 conversas. E como eu já fui uma marca, né? Um expositor da Soulbill, literalmente, no primeiro evento,
É verdade, que legal. Você tinha já a experiência de estar ali junto de alguma forma, né? E as meninas tinham feito o primeiro evento, né? Eu não era sócia no primeiro ano. E aí entrei com a Organic. E no segundo ano já não existia mais Organic. E eu já falei, meu Deus, o céu é o limite para Soul. Porque, imagina, eu já fui uma marca. Eu sei o que é ser uma marca. E ali dentro a gente consegue agregar todas as marcas, né? E falar a linguagem daquelas marcas era muito fácil para mim, porque eu era uma delas, eu participava de eventos, então eu falei, vamos vender. E foi engraçado que no primeiro ano, eu, a Karine e a Bel, eu acabei vendendo quase todas de alimentos, né? A gente dividiu por segmento. Muito... eu sabia como conversar, a Karine ficou muito na parte dos cosméticos, da Clean Beauty, e a Bel da moda, que era muito o perfil de cada uma. Brincou muito. E foi isso, juntas fomos evoluindo. Hoje a nossa sociedade é bem complementar. Eu amo a Soul porque vai totalmente com o meu propósito, de encontro com o meu propósito, de cura, né? Eu sempre trabalhei com a cura, e querendo ou não, isso é uma cura, né? Uma cura pro planeta que a gente está fazendo. A gente quer fazer a diferença, a gente quer deixar um legado. E é um grande desafio, mas ao mesmo tempo nos move, então estamos aqui, firmes e fortes. Que lindo esse começo. Bem legal. E vocês duas falaram de incertezas, né? Que acho que todo começo de um grande projeto tem essa sensação de, eu não sei muito bem para onde eu tô indo, como que vai ser essa sociedade, quais vão ser os desafios. E acho que quando uma empresa está começando, isso faz parte, né? O empreendedor, ele tem que saber que não vai mesmo ter certeza, não está pisando em terra firme em nenhum momento. Mas algo que eu acho, né, de tudo que eu estudo, assim, que a gente vê aqui nas entrevistas, que é fundamental, é saber o que motiva, né? Qual é a causa? Você fala um pouco da cura, né, Gil? Qual que é a causa? O que vocês enxergam, assim, se a gente pensar no Simon Sinek, né, que fala muito do porquê. Qual que é o porquê do negócio? Antes de saber o que a gente vai vender e o como a gente vai vender, tem o porquê, que muita empresa não para pensar nisso, né? Às vezes até tá ali, mas é muito inconsciente, não consegue transmitir essa mensagem para o mercado. Então, a minha pergunta é, qual é o porquê da Soul? E vocês acham que vocês conseguem transmitir? As pessoas conseguem entender esse porquê? A gente está num processo, né? O porquê é muito ligado a incentivar as pessoas a terem iniciativas que sejam pequenas, né? É a iniciativa no todo, assim, no teu bem-estar, na tua saúde, inclusive pra gente, né? Acho que esse porquê ele tá muito vinculado com a gente, porque faz a gente refletir dia a dia quais são as nossas escolhas, que tudo vai ter um resultado, né? É uma consequência. É uma consequência. Então, o maior desafio, assim, que eu acho que a gente tem para nesse porquê, né? A gente é muito questionado. Por quê? Porque a gente precisa ser muito correta com as nossas ações. O tempo inteiro a gente se policia hoje em dia de tudo, sabe? De qualquer coisa que você diga. Isso faz muito bem, isso não é uma coisa ruim. Isso faz com que a gente evolua e que a gente melhore. Mas, assim, a gente é questionado em tudo que a gente fala. Então, assim, são pessoas. A gente lida direto com pessoas, com sonhos, né? Todo mundo tá ali fazendo o seu. Por exemplo, a nossa última edição teve 150 expositores. Cada um tem um porquê, tem um propósito, e é o amor da vida dele. Aquele projeto, para ele estar ali com a gente, envolvido num evento, onde ele investiu o tempo, o financeiro, né? Tudo, ele precisa ter um propósito muito forte. E a gente precisa estar vinculada nisso com ele, porque não dá para ser qualquer coisa, não dá pra gente pensar que não tem algo maior atrás. Então, nosso porquê é muito incentivar essas marcas que já estão no mercado, que entraram no mercado e que estão tentando fazer um caminho diferente, e incentivar também as marcas que não estão, que estão só focados na venda, porque a venda é a consequência para você tentar fazer com que, né, o projeto seja sustentável, você precisa vender, né? Para vender, você precisa produzir, e você precisa produzir com preço ok, e aí vem a cadeia produtiva, porque quanto menos pessoas consomem, mais caro fica, né, na linha de produção. Então, assim, é um ecossistema que, se você começar, os porquês, eles vêm de todos os lados, sabe? É bem 360 mesmo, bem 360. E até como começou na pandemia, naquela época que todo mundo estava se tornando mais consciente, dando valores para outras coisas, né, reavaliando suas escolhas. E hoje, no mundo que a gente vive, eu tenho filhas adolescentes, então, assim, eu vejo
loucura de TikTok, de skincare, de tudo mais, e eu acho que é muito bom a gente conseguir mostrar de uma maneira bonita, né, que a Soul Bio, além de tudo, ela não desmistificar que clean beauty é roots, ou que comer saudável, comer natureba é bicho grilo, é desmistificar tudo isso e mostrar o porquê disso, né, o porquê que essa é mais importante, é mais... usar um creme que não vai ter tais ingredientes, por que ele vai deixar a tua pele melhor no longo prazo? Por que se tu ficar usando... né, a gente também é difícil ser 100% sustentável, ser 100% clean beauty, 100% comida saudável, é difícil, mas quanto mais a gente mover para esse lado, o porquê que esse creme tem uma embalagem que ela pode ser reciclada, tudo isso, esse porquê que eu acho que a gente consegue trazer para os nossos filhos, que é a futura geração, é muito importante a maneira que a gente está trazendo, ou tentando trazer, né? Exato. Esse é o grande porquê da questão, assim. E vocês acham que esse caminho é estratégico hoje para as empresas? Assim, a minha pergunta é, tem como, hoje em dia, não ter esse olhar? Não. Não dá mais, Não né? existe. Não existe. Principalmente eu que crio marcas, né? Que eu trabalho muito com branding e tudo mais, desenvolvimento de marca. Não existe você entrar no mercado se você não pensar nisso. E assim, a maioria, assim, das minhas marcas todas que chegam para mim, 70% não tem esse olhar. Por isso e a que eu gente acho traz que... esse olhar. Pra você ver como a gente já aprende isso. Porque até antes da pandemia eu não tinha essa visão. Não tinha. Nunca pensei nisso. Então hoje você faz realmente as marcas pensarem, refletirem sobre. Acho que esse é um dos grandes papéis da Soul Bio, que eu acho tão bonito, né? É ajudar as marcas, as pequenas empresas, médias, seja lá o tamanho que for, compreenderem que não existe outro caminho. E não é só porque a gente pensa na saúde do planeta, é isso também, mas é estratégico para as empresas hoje. Não tem mais como não pensar nisso. O público não vai mais aceitar uma marca que não tem esse olhar. E como você falou, Júlia, não é um caminho perfeito, não é um caminho 100%, mas algumas iniciativas, como que a sua empresa representa, de alguma forma, esse olhar sustentável, né? Esse olhar para o longo prazo, esse olhar para o cuidado. Tem que ter alguma iniciativa, não cabe mais. A gente estava até falando ontem, né, que é por isso que eu te falo, assim, que é desafiador pra gente. Entramos na Black Friday, o que a gente faz, né? Black Friday é um consumo insano, né? Todo mundo ama, desculpa, né? É uma loucura. Cara, que você fala, preciso... tanta coisa. Eu deixo de comprar o ano inteiro assim, pra comprar na Black Friday. Boa, Ontem eu falei pro meu marido, tô com vergonha. Porque assim, fui completamente abduzida pela Black Friday. Eu que sou tão consciente, fui assim, ó. Mas, por exemplo, eu deixo de comprar, né? Deixo de comprar coisas assim pra minha casa, por exemplo, durante o ano, e eu compro na Black Friday, porque realmente faz sentido. Né? Mas o consumo é desenfreado, né? Tudo que tá com desconto, você quer comprar, você quer comprar. Então, esse é o nosso ponto. Aí, ontem a gente vai lançar um produto agora da Soul Bio, e a gente fala, vamos, né, lançar uma campanha de Black Friday tipo, para uma pequena ação. Eu falei, cara, vamos pensar um pouco. Aí a gente pensou, assim, não é o momento de a gente incentivar, talvez. Porque a gente tá muito numa fase de expansão da empresa, de entender, de conhecer. Tudo a gente precisa refletir, inclusive uma ação de Black Friday. Você entende que precisa? E, ao mesmo tempo, a empresa precisa faturar, né? Como qualquer outra. Então, você fica sempre na linha do meio, né? Para onde eu vou, para onde, né? Porque é o que a gente estava falando. O grande desafio é expandir, crescer e manter esse propósito, manter essa consciência. Então, tem que ser comercial, claro, porque senão não sustenta, senão não é sustentável. E como que a gente vai dar esse passo? A gente vem crescendo a cada ano, começou, né, de um tamanho, foi crescendo pequenininho, que eu também acredito muito que é o caminho do que já dá Mas chegou num momento que a gente deu um passo grande e nem a gente sabia que ia tomar uma proporção tão grande esse ano. A gente sabia que a gente estava preparando algo incrível, mas foi mais incrível e foi mais gente, teve mais repercussão do que a gente imaginava. Então agora o nosso desafio é trazer cada vez mais para essa consciência. Crescer, mas voltar, lá e volta. Então... Isso que você está falando, que teve mais gente do que esperado, que o movimento foi muito grande, que teve mais de 150 marcas, é o Soul Bio Experience. Conta um pouco o que é esse evento, para quem não conhece.
Até agora a gente contou como nasceu a Soulbill, né? Isso. Então, aí dessa parte de Soulbill, a gente fez a transição para o evento. Quando eu cheguei em Florianópolis e a gente estava saindo da pandemia, a gente pensou, cara, tá todo mundo desejando evento, tá todo mundo desejando se conectar. Encontrar, né? Até a gente, né? Assim, uma coisa. Sim. Então, assim, vamos fazer o evento presencial. E aí, a gente criou esse evento e eu queria muito levar para esse lado que a Ju frisou, e por isso que a gente é super alinhada com isso sempre, porque a gente pensa muito, muito parecido nessa questão. Eu queria desmistificar mesmo, sabe? Trazer a Soulbill trazer o público da Soulbill, uma galera mais engajada, que realmente que são as pessoas que elas estão na linha do meio, sabe? Onde você realmente consegue conectar. São essas pessoas que levam para cima e levam para baixo as tuas ideias. Então, era esse o público que a gente queria conectar. E como que a gente conecta esse público? Fazendo um evento na altura desse público. Então, a gente pegou o LK, foi fazendo o LK, o evento, fez uma super produção bacana, trouxe uma galera muito boa de vários mercados, de diversos lugares do Brasil, principalmente São Paulo, para falar sobre os temas, trouxe empreendedoras. Então, assim, foi um evento que abriu as portas da Soulbill. A gente lançou esse evento, trouxe 40 marcas, pegou as marcas do site, a gente replicou o site num evento presencial. Maravilhoso. Só que no site eu não tinha conteúdo, né? Era um e-commerce normal. Então, eu trouxe o conteúdo para dentro do evento. E dele nasceu o mini Soulbill Experience. E estamos aqui agora com essa coisa gigante que fizemos juntas. Que é um grande fórum de aprendizagem também, né? Estar nesse evento hoje é você aprender muito. Eu acho incrível o que vocês trazem, porque não é só exposição de marcas que estão nesse mundo sustentável, mas é também um lugar para você engajar, para você aprender, para você se atualizar. E as conexões deles, né? Eles não têm onde se conectar. Tem algumas coisas gigantes que acontecem no Brasil ou fora do Brasil, onde você não consegue se conectar dessa forma. Essa troca deles, você não sabe o que é importante. Às vezes, algumas marcas chegaram pra gente, eu não vendi o quanto eu queria ter vendido, mas as conexões que eu criei pro pós, tanto é que 80% das marcas que participaram com a gente na primeira edição, elas continuam com a gente desde então. E só entra mais, né? Só entra mais. Poucas marcas desistem. As marcas que desistem, ou elas não estão mais trabalhando, fecharam, porque é muito difícil, né, você se manter também, ou elas mudaram, ou realmente não teve alguma coisa que elas não conseguiram participar. Mas todo mundo que participou viu valor. Viu valor. Algumas marcas saíram com produtos colaborativos, fizeram collabs ali dentro. É muito legal ver. As pessoas se conectando mesmo, né? Muita gente que se conheceu, que se conectou. Isso, foi bem... O pós, ele deu bastante retorno, assim, mais do que aqueles 3 dias, que é onde todo mundo se nutre de conexões e conteúdos, experiências, e aí depois que passa, continua repercutindo. Todo o conteúdo que é criado naqueles 3 dias, eles vai longe ali, tanto pra gente, quanto para quem participou, e quanto para essas marcas que se unem para parcerias depois. E é uma injeção de ânimo ali, né? De motivação, de você saber que você está no caminho certo, você vê outras pessoas compartilhando do seu propósito, da tua causa. Eu acho que para o pequeno empreendedor o que vocês fazem é muito maravilhoso. Porque ele sai dali com um gás diferente, sabe? É o que todo pequena marca precisa. Precisa desse apoio, né? Dessa coisa de... Porque as parcerias são muito importantes, né? Acho que vocês têm muita clareza disso. Que não dá para fazer nada sozinho mais no mundo de hoje. A gente tem que encontrar as marcas, as pessoas que falam a mesma língua, e a gente tem que se unir. Até porque a causa ela é muito maior do que vender o meu produto, né? A causa ela é muito maior. Vocês falaram um pouco de como vocês duas têm uma sinergia legal, né? Que vocês têm a mesma personalidade. Como que vocês se complementam na Soulbill? E como que vocês se separam também? Quem que é responsável por quê? Como que vocês fazem essa clareza? Porque eu sei que tem muita gente que escuta a gente, que tem sociedade, e vira uma grande bagunça, um bate-cabeça, não sabe quem é responsável por quê, e aí cobra, não, mas era eu que tinha que fazer isso, não, mas era você. Então, a minha pergunta, separada em duas, como vocês se complementam, como uma traz o que a outra não traz, e como vocês se separam nas funções? Acho que a gente é bem complementar, eu e a Júlia. A gente, no primeiro ano da nossa sociedade,
é como um casamento, né? A gente tava se conhecendo. Então, assim, a gente batia muito de frente. Muito, muito. Ela falava A, eu entendia B, eu falava B, ela entendia A. Então, a gente se batia muito, muito, muito. Até que, e eu acho que assim, como qualquer casamento também, faz parte do processo e a gente, somos muito parecidas, então a gente fala tudo que tem pra falar. Tem uma transparência. Tem uma transparência incrível entre a Diretas gente. e retas. O que é bom e ruim, porque às vezes saem umas faíscas. Mas, assim, isso deu também uma maturidade pra gente de negócio, assim, sabe? Então, eu falo, a Ju fala, a gente se alinha. Puta, você tem razão, você não tem, vamos, né? A gente se alinha. E a gente, às vezes, discute, mas depois a gente reflete. A gente é muito parecida. Reflete sobre isso e aí volta mais leve, volta, né? Então, assim, essa parte ficou muito, muito forte entre a gente, porque deixou a gente mais cúmplice, mais unida, a gente sabe o limite da outra. Isso, assim, é essencial, né, pra sociedade, você entender isso. E eu tinha um grande desafio, porque eu falava, gente, a Júlia não é minha amiga, eu não conheço a Júlia pra ser minha sócia. De fato, a gente trabalhava juntas. Isso é bom também, né? Tem Eu trabalhava pra ela numa empresa, no marketing. Eu prestava serviço pra empresa dela. Então, eu não conhecia a Júlia. Eu conhecia a Júlia, né, ela ditando o que eu tinha que fazer desde a empresa. E aí, eu tinha um medo enorme, sabe? De trabalhar junto e tal. No final das contas, por não ser amiga também, por não conhecer, no final das contas foi a melhor coisa, porque a gente foi criando a amizade junto com a sociedade. Então, assim, o respeito, a amizade, ela foi construindo, a gente tá construindo. Hoje a gente já fala que a gente é amigas, eu era só sócia. Né? Agora ela é sócia e amiga. Teve um dia que no final de semana na casa... Não, o ano passado, eu fui na casa dela, ela me apresentou pra família inteira dela. A Karina é minha sócia, a Karina é minha sócia. Dá pra você parar de me apresentar como sua sócia? Posso ser sua amiga? Já ganhei esse status. Às vezes, né, ser sócia não quer dizer que vai virar amiga. Não, muitas vezes total, tu mantém uma relação de business. Sócia, Mas foi muita sorte mesmo. Foi bem uma loucura, assim, vamos, acreditei na causa, ela acreditou em mim, a gente juntas deu certo. E como a gente se complementa e como a gente se separa, assim, porque realmente, numa empresa grande, a gente tem os papéis bem definidos, né? E na Soulbill a gente conseguiu dividir um pouco, ano passado, principalmente, a Karina ficou mais no marketing, eu fiquei mais na parte da produção. A parte do comercial a gente fez juntas, porque as duas vendem, as duas se comunicam, as duas têm bons relacionamentos, né? Então, isso temos que aproveitar, quanto mais tem dentro da empresa. Mas assim, ó, pensa em 10 funcionários, ela é 5, eu sou 5. A gente se separa assim. É assim que a gente se separa. Existe o organograma da empresa, eu sou 5 caixinhas, ela é 5 É tipo isso. Mais ou menos assim. E como que é a tomada de decisão? Porque vocês são duas? Acho que isso é outra dúvida que as pessoas têm, né? Tá, como é que acontece quando uma fala sim e outra fala não? A gente às vezes a gente tem briga. Que tomar juntos, né? Não, a gente briga não, a gente discute bastante, discorda. Então, mas a gente sempre chega no senso comum. Consegue chegar no consenso. Uma abre aqui, a outra abre ali, né? Dorme, acorda, daí no outro dia a cuca tá mais fresca e a gente vê o melhor caminho sempre pra Soulbill. Não é o que a Karina acha ou o que a Júlia acha, o que é melhor para a Soulbill. Exato. Né? Então aí Sair do pessoal é tão difícil isso, né? Sair do pessoal, fica até arrepiada, né? Nunca leve para o pessoal, mas ao mesmo tempo a gente sabe o que é melhor para a Soulbill. Acho que esse alinhamento, esse complemento que a gente tem, ele é muito importante para saber o que é melhor para a Soulbill, né? Porque se as duas tivessem dúvida do que seria melhor para a Soulbill, aí que tá... Essa clareza que é fundamental, né, Ju? A gente sabe qual que é a missão, os valores, tudo onde a gente quer chegar. Então, é aí que vem a resposta, né? A gente dorme, acorda e pensa... Mas a maioria das vezes, eu acho que a gente tá sempre de acordo, assim, sabe? São pequenas coisas. As maiores, a gente tá sempre, né, juntas, assim, nas decisões. As pequenas que, às vezes... desencaixa um pouquinho, mas é super natural também, né? Numa sociedade. E saudável, né? E saudável, eu acho super saudável. O consenso total é meio perigoso, né? Quer dizer que não é muito realista aquilo, que é um pouco fake. Eu acho que é isso que a Karina falou, a gente debate bastante, e eu acho que se bater de frente, de bater a cabeça e falar a verdade, falar o que tá pensando, isso conectou mais ainda a gente, né? Porque é a verdade, eu tô sendo real, ela tá sendo real, não dá pra ficar muito... melindrada, né? Vou deixar, então, ela decidir. Não, eu não concordo com isso. Não acho colocar, que... né? Então... É isso. É respeito e clareza. E Ká, você falou um pouco do conselho que a Ananda te deu lá no começo, né?
desse impacto de você entender que não ia ser fácil. Eu acho que tem uma ilusão. A Júlia já era empreendedora antes, né? Mas quando a gente trabalha no mundo corporativo ou tem um emprego tradicional, tem sempre aquela pulguinha atrás da orelha, uma ilusão de que, se eu for a minha própria chefe, as coisas seriam muito mais fáceis e eu saberia exatamente como fazer, porque esse idiota desse meu chefe não sabe nada. Se eu fosse dona da minha própria empresa, as coisas fluiriam e eu ia ter muito tempo para mim, a minha qualidade de vida, e eu ia ganhar muito dinheiro. O que você escutou da Ananda lá atrás e o que você hoje sabe, enxerga? Quais são os principais desafios de empreender? Nossa, muitos. É uma ilusão tudo isso, né? É uma ilusão. A gente... Eu tenho... Eu sempre gostei de empreender, né? Mesmo... Eu sou publicitária e sempre tive ali alguns desvios no meio do caminho querendo empreender. Sempre quis ser minha própria chefe, sempre com esse sonho, com essa ilusão de, não gosto de... eu tô cansada do mundo corporativo. Não é nem que eu sempre me conectei muito bem no mercado corporativo. O meu perfil, ele não muda. Então, assim, é sempre direta e reta. Maturidade traz com que você fale menos e ouça mais, né? Principalmente no mundo corporativo. Mas, assim, eu queria sair desse trâmite inteiro para ficar mais com a minha família e empreender e tudo mais, para levar meu filho para a escola, para tentar... O ponto principal é meu filho. Tudo é baseado nele. Então, assim, quando eu trabalhava muito no mundo corporativo, eu queria sair de lá para ficar com ele. Para poder levar para a escola. Sabe as coisas básicas que a gente faz em Florianópolis? Eu não fazia em São Paulo. Terceirizava. Então, para eu ter essa vida que eu tenho hoje, de levá-lo para a escola, para fazer as coisas, eu preciso ser muito resiliente. É diferente você ter um salário que cai todo mês. Isso, para mim, é a maior diferença de tudo. O resto eu levo super bem. Mas você tem que sempre correr atrás. Todo mês você precisa correr atrás. E quando você trabalha no mundo corporativo, cara, você trabalha, você faz, acontece, né? E o teu salário cai todo mês. É uma preocupação a menos que você tem. Quando você empreende, não. Sabe? Porque além de empreender para o negócio e ser estratégica, e você precisa estudar muito, você precisa se planejar muito, você precisa ter muito cuidado nas suas contratações, né? Em quem você contrata, quem vai trabalhar com você, você entender muito isso. Para mim, a pior parte é contratação de pessoas, assim, porque para você contratar, aí vem aquele velho... sei lá, não sei nem se é um ditado isso, mas assim, você precisa contratar a pessoa boa é cara. Pessoa boa é cara, e aí como é que você faz? Aí você contrata a pessoa que não tem um currículo maravilhoso, mas que você aposta nessa pessoa. E eu sou muito de apostar nas pessoas, até porque eu não tenho dinheiro. A Soulbio, ela não tem ainda falar, vamos trazer as pessoas mais incríveis do mercado. A gente gosta de dar oportunidade real para as pessoas. Então, para mim, o desafio maior é ter pessoas qualificadas para trabalhar com você e que tenham a mesma cabeça, né? Que acreditem no teu negócio tanto quanto você. Você sabe o quanto isso é difícil, né? Eu não sei, para mim, isso não é... Na minha cabeça, antes, isso não era difícil. Porque todas as empresas que eu entrava para trabalhar, eu vestia 100% a camisa. E como eu trabalhava na área comercial, você precisa vender. Você precisa vestir a camisa. Porque se você não vender o que você não acredita, você não vende. Então, assim, eu realmente vestia. E isso, para mim, é o maior desafio. São pessoas, sempre pessoas, né? Sempre pessoas. Todo mundo é como tu, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, são pessoas e resiliência, né? Essa parte de resiliência, de você tantas vezes pensar em desistir, né? Você vai e volta, você oscila demais, e aí você olha, você fala... Eu já falei pra Júlia, né, 1000 vezes, esse é o projeto da minha vida, eu não posso desistir dele, porque assim, vários tempos você pensa em desistir, porque você fala, cansei tanto de trabalhar, queria o mundo corporativo de volta, sabe? Aquela paz, que na verdade não era uma... uma paz só de saber que vai ter dinheiro no fim do mês. Exatamente, então... E os conselhos da Ananda no passado era assim, é um mercado dificílimo de você entrar, cadeia produtiva da galera, eles não conseguem, você não vai ter preço, porque para você revender produto... E ela estava 100% correta.
100% correta. Porque, assim, eu comprava e revendia no site. Então, assim, para você ter preço, a tua margem vai lá embaixo. A margem dos caras vão lá embaixo, então tinha que negociar muito. Para você negociar, você tinha que comprar uma alta escala, como tudo. Que não dá. E que não dava para você num começo de projeto. Então, o e-commerce, ele não evoluiu por isso. Ele era quase que uma vitrine. Ele foi o nosso start, ele foi uma vitrine da Sobil, mas, assim, zero rentável. Zero. Então... desafio de entender, né? E com tudo isso a gente aprendeu. Então a gente aprende diariamente tudo, né? A gente aprende, a gente estuda, a gente vai atrás. Graças a Deus agora tem o chat pra gente, tipo, qualquer dúvida, eu converso com ele muito. Todos os dias, ele é meu melhor amigo. Porque assim, a gente até então não tinha. Gente, e a gente não tinha ainda, né? A inteligência artificial, falando em 2020. A gente tava agora... Né? Não tinha. A gente tava com um projeto juntas pra acontecer agora esses últimos meses. E a gente batendo cabeça no nome da conversa que a gente ia fazer lá. E aí vem a Karina no grupo e fala, peraí que eu perguntei aqui pro meu amigo. E veio com um tema lá, um título excelente, é isso. Bateu o martelo, pronto. Pois é. São os meus funcionários, meus amigos maravilhosos. Esse funcionário veste a camisa, ele gente. Veste a camisa, ele é meu melhor amigo. E você, Ju? Quais são os maiores desafios de empreender? Eu tava escutando a Karina falar, porque a gente tem essa ilusão de que eu sou dona do meu horário, eu sou minha chefe, eu vou levar minhas filhas para todas as atividades, vou buscar. Eu posso, se eu quiser, mas vou estar devendo para minha própria empresa, entendeu? Então, assim, como a gente fazer essa escolha? Eu também quero estar sempre ali nas atividades, no dia a dia, mas eu tenho que abrir mão, porque não é pro meu chefe que eu vou ter que prestar conta, é pra mim, e só depende de mim, depende dela, depende da gente, né? Então, é a nossa empresa. Então, a gente tem que, às vezes, optar e fazer escolhas difíceis. Não dá pra fazer tudo que a gente quer, o nosso tempo é a gente que faz e a gente que escolhe, graças a Deus, né? Eu sou ariana, então eu tenho muita dificuldade de alguém me dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer, que horas que eu posso. Então, assim, a gente tem que administrar muito bem o nosso tempo, essa é a verdade. Eu vejo que essa administração do tempo, que é o que faz a diferença depois, que daí, ok, eu consigo ter o tempo para meus filhos, eu consigo ter o tempo para meu marido, para minha família. Mas então, qual o tempo que eu vou encontrar para fazer aquilo? E aquele tempo é destinado só para aquilo e eu tenho que focar 100%. O que, na verdade, é muito bom. Porque eu vejo, assim, às vezes... tenho 3 filhos, né? Então, às vezes eu vejo quem não é mãe, quem não tem filho e não tem um tempo para tal coisa. E eu penso, nossa, como, né? O nosso tempo é tão escasso e a gente dá conta de quase tudo. Então, esse é um desafio para mim, é ter essa disciplina de administrar o meu tempo da melhor maneira possível para alcançar todos os objetivos, assim, dentro de ser dona de mim, da minha empresa. E também te força a ter mais presença, né? Achei bonito isso. Já que o tempo é tão escasso e você sabe como ele é precioso, coloca a gente nesse lugar de, não, eu tô aqui agora, eu vou estar aqui. Esse é o tempo para isso. Então, vamos se entregar para isso 100%. E é bem isso. E às vezes, depois do almoço eu tenho que fazer isso. Depois do almoço eu faço isso. Claro que existem os imprevistos, né? A filha tá doente ou aconteceu alguma coisa que a gente tem que mudar, recalcular a rota e é isso também que é importante, né? Ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura para recalcular a rota, mas saber que vai ter que acordar mais cedo no outro dia, vai ter que dormir mais tarde no outro dia, vai ter que acordar às 3 da manhã de vez em quando para terminar alguma coisa, porque só depende da gente. Se a gente não fizer, não anda. Essa responsabilidade também. Tá, eu tenho mais uma pergunta que eu acho que as pessoas escutando vocês vão querer saber. Quando você, Ká, chamou a Júlia para fazer parte do business, você estava numa etapa de querer profissionalizar, de querer crescer, né? Preciso de alguém para me ajudar aqui a sair desse patamar que eu tô, que é mais informal, mais de teste, e escalar. O que está envolvido nessa profissionalização? Porque eu pergunto porque a maioria das pessoas que nos escutam são pequenos microempresários autônomos, pequenos terapeutas. Como é que é essa etapa de sair para essa informalidade, para esse lugar de ser muito pequenininho e profissionalizar? O que está envolvido nesse processo? O que vocês têm feito? Eu acho assim que é constante, né? É uma coisa constante o tempo inteiro. Então, assim, a Ju... eu sentia que o projeto de Florianópolis, ele nasceu em São Paulo, está sendo criado aqui em Florianópolis, mas como o mercado é peculiar,
né, daqui, eu precisava muito de uma pessoa que fosse o perfil da Ju. Não adiantava eu pegar uma amiga paulista, uma amiga... acho que complementa, obviamente. Mas a Ju, ela primeiro assim, super conectada com todo mundo gosta dela. Ela tem a ver com propósito. Então, assim, ela veio pra Sobil por ser isso, sabe? Eram zero interesses de, no primeiro momento, né? E ainda, né? No primeiro momento, tipo, vou chamar um investidor, tipo, a Júlia investidora, vai, né? Não precisava, né? Podia ser qualquer outra pessoa. Porque não tinha nem como investir numa empresa que é tão pequena e que ainda não tem nem um DRE direito, sabe? Que não tem, né? Está tendo agora. Agora está tendo, então, entendeu? essa é uma das coisas, ter um DRE. Precisa para ter uma visão precisa. todo. Então, assim, a Ju entrou nesse momento para fazer o todo comigo, para criar. Então, assim, por isso que eu falo que essa base vem muito das duas. A estrutura, né, desde a segunda edição ali, que a gente cresceu e agora tá indo, é 100%. Então, assim, são várias coisas, tá, Mi? Primeira coisa, automatizar toda a Sobil, né? A gente até agora não automatizou. Neste ano que a gente vai automatizar. Era tudo via planilha de Excel. Você não sabe o trabalho, o trampo. Assim, é um negócio do outro mundo. Então, assim, isso também dá muito mais trabalho pra gente, porque a gente tem pessoas fazendo isso, mas a gente precisa checar número por número. Assim, não bateu a fórmula, não bateu o número, você vai lá na planilha, você cata, aí você vai ver, tem um negocinho, uma vírgula errada. Uma vírgula não, porque, né, não tem nem... Mas tem alguma coisinha errada já era. Isso demanda tempo. Isso é um exemplo que eu tô te dando, tá? Aí tem toda a parte de produção de evento, porque a gente tem, né, as pessoas que produzem o evento, que fazem tudo mais, mas assim, quem escolhe cada detalhe, quem determina, somos nós, é tudo com a gente, até porque tem verba envolvida nisso, então, o que é melhor, o que não é, o que é mais custo-benefício, o que é o, né, então tem uma série de coisas. Então, assim, vamos falar de contabilidade, então, essencial, DRE e tudo mais. Conseguir ver resultado financeiro, conseguir ter um planejamento real, automatização e... tirar esse operacional até para vocês estarem mais no estratégico. Exatamente, porque para 2025, por exemplo, a gente já está vendendo 2025 só patrocinadores. Olha aí, gente. Quando você acaba... 2025, quem quiser. Quando você acaba um evento, teoricamente, você já tem que começar o outro. A gente, como somos só nós duas, a gente estava em burnout, né? Vamos dizer assim. Claro. A gente estava em... eu imagino. A gente estava nem vamos falar burnout, porque... porque antes do evento, eu estava com um zumbido no meu ouvido, assim, de tanto estresse que é falar com tanta gente. E eu acho que essa transição do informal para o formal, ela tá em construção, ela tá andando, né? Eu acho que eu tive a minha escola antes da Sobil, que foi a Organic Press, foram 8 anos empreendendo e errando, e aprendendo, e acertando e errando. Então, acho que às vezes eu trago muito a minha experiência, né? Claro que cada caso é um caso, mas às vezes das coisas que eu tentava fazer, que eu acreditava e que não era por aí. A gente, né, tem que ter muita calma para o negócio dar certo. Tem que ter muita resiliência, tem que ter muito fôlego, tem que querer muito. E transformar num negócio é bem desafiador e pode ser bem chato também. Esse ano a gente está fazendo todo um trabalho de projeção para os próximos anos, né? Então eu escutei isso a minha vida inteira. Quais são os planos para os próximos 5 anos, para os próximos 3 anos? A gente sabe qual que é, mas como que eu vou botar isso numa planilha, num papel? E foi incrível fazer esse trabalho, assim, de colocar linha por linha, coluna por coluna, até 2027 a gente tem um plano agora. Ai, que legal, que orgulho. Não, foi assim, é o guia da nossa vida ali, isso. Vai pra planilha. E aí a gente consegue enxergar com clareza, né? Não é um bicho de 7 cabeças, claro que a gente teve um suporte por trás, eu acho que até me metendo um pouco na pergunta da Karina, tudo isso que ela falou é de fato real, né? Ela precisava de alguém aqui de Florianópolis, né? Que ela tem esse perfil muito parecido com o meu, mas como ela não era daqui, aqui não é São Paulo, aqui é Floripa, e eu, né, fui criada aqui a minha vida inteira, conhecia muita gente, o projeto precisava de muitas pessoas, né? Então a gente uniu tudo isso. E, ao mesmo tempo, tem também uma história da minha família de grandes empresas por trás que a gente consegue ter um apoio, né? Um suporte que está nos ajudando nesse momento. Eu acho importante falar que tá dá essa profissionalizada. Dá essa profissionalizada, traz uma cara mais séria, né? A gente
tá conversando com patrocinadores, a gente tá conversando pessoas que querem investir na gente. Então, assim, como é que tu vai conversar com um investidor? Pode ser um tiro no pé se a gente não vai bem preparada. Então, a gente sabe tudo que a gente quer para o futuro da SoulBio, mas a partir do momento que tu coloca isso numa planilha e tu conversa com o investidor, traz outra cara. Então, chega até a ser chato, né? É muito chato. É muito chato. É a parte que eu menos gosto, mas assim, é a parte mais importante da empresa. Que bom que vocês estão falando isso, porque tem parte chata mesmo, a gente tem que fazer o que tem que fazer, sendo chato ou sendo legal. Não é só ser legal. E sabe o que é muito legal, Mi? Né? Que assim, as pessoas, os investidores nos procuram para investir, a gente não tá preparada. A gente não quer apresentar, né? Uma coisa muito assim, que a gente agora que tá se estruturando, real, acabou o evento, que a gente tá se estruturando para poder apresentar. Então pensa, é um projeto muito em ascensão. E ao mesmo tempo, que é um projeto em ascensão, ele tem ele não é um produto, ele é um serviço, né? Ele é a gente complexo, presta. né? Então, assim, não é uma coisa tão simples de fazer. Eu vou lançar um produto, né? Vou colocar aqui, markup, blá, blá, né? Não existe. E ele é vivo, né? Ele é vivo. E ele é constante, ele tem várias variáveis, né? No geral. Então, assim, o que foi ano passado não vai ser esse ano. Toda hora ele muda, as pessoas mudam, as marcas mudam. Assim, ele não é assertivo. Então, fazer esse planejamento até 2027, você não tem ideia do que a gente trabalhou. Eu faço isso para viver, gente. Eu sei exatamente o que vocês trabalharam. Mas é isso, né? A gente precisa trabalhar. A gente tá feliz por ter feito dá um norte. Não quer dizer que só porque colocou no papel é isso que vai acontecer. Isso claro. que eu ia falar agora, né? Planejamento é só um planejamento. Mas te dá um norte. Exato. E te dá um alívio de saber, como você falou, né, Ju? A gente sabe pra onde a gente tá indo. Então fica mais fácil tomar decisão, fica mais fácil saber onde eu vou investir, fica mais fácil saber o que eu vou abrir mão. Sem planejamento é um Deus dará. Sim. E Deus dará, tudo pode acontecer. Você não tem controle sobre nada, né? Sim. Então, bem legal vocês terem trazido do planejamento. Tá, última pergunta. Vocês falaram aí que vocês iam lançar um produto, Black Friday, aí mudaram. Pode contar o que é? Não, na verdade é um produto para o que acontece? A gente tem... Como a gente tá, né? O produto é o SoulBio Experience 2025. Não, o SoulBio Experience 2025, mas a gente, antes disso tudo, a gente tem... Toda essa história que a gente tá contando é a parte mais linda. Temos investidores, os investidores querem entrar, a gente tá fazendo todas as coisas que precisamos fazer, mas assim, precisamos viver até tudo isso acontecer. E como que... É igual você não precisa comer até você começar, sei lá, trabalhar e ganhar dinheiro. Claro, a coisa precisa se sustentar. A gente precisa se sustentar. Então, a gente lançou agora um produto, uma garrafa da SoulBio e tudo mais, que é esse o produto que a gente está falando da Black Friday. No paralelo, a gente está lançando já o pré-venda de SoulBio 2025. SoulBio Experience 2025. Então, para quem tiver interesse, já as marcas... Só para as marcas participantes agora. Esse pré-venda só para marcas participantes. Quem participou em 2024. Quem já participou e já quer garantir o espaço, já está valendo. Pré-venda para esses expositores... com a curadoria também, né? A gente continua fazendo toda a curadoria, tudo passa pela gente, mas a gente também quer para o 2025 ter mais uma pessoa que vai passar por mais um pré-requisito essa curadoria. Legal. Entendeu? Então, E ficando cada vez mais alinhado, né? Sempre alinhado, tem que conversar com o propósito. Porque a gente faz uma curadoria, até então, né? Muito uma análise nossa, né? Do que a gente aprende, do que é o nosso movimento. Agora a gente quer uma pessoa mais técnica mesmo, sabe? E com um olhar de fora, e isso também faz com que as marcas se puxem. Porque tiveram marcas na primeira edição que elas não tinham nenhuma iniciativa sustentável. E elas, de lá até aqui, já tem várias iniciativas. Tem coisas que elas nem sabiam que elas faziam, que eram iniciativas sustentáveis. E aí você estimula, você realmente estimula elas fazerem mais e criarem mais. E essa pessoa que a gente está querendo trazer é exatamente para isso, para dar essa visão do todo. E ajudar, né? Porque a gente está ali para ajudar, não é para, você tem, então você não pode. Você não tem isso, então você não pode. Não, vamos entender como que é a tua marca, o que você faz, como que tá aí a tua cadeia produtiva, o que a gente pode melhorar. Então, assim, às vezes é uma embalagem, às vezes, sabe, são pequenas coisas. Então, essa consultoria também, né? Sim. Lindo. Sim. Isso é muito interessante, porque a gente nem se vende como isso, mas no final a gente tá ali o ano inteiro pensando naquela marca, vamos lançar um conteúdo daquele produto, eles estavam na SoulBio, nossa, poderiam mudar aqui, vamos dar uma dica do que fazer com esse tecido depois, sabe? Então a gente tá sempre dando essa curadoria sem eles mesmos saberem. E conectando eles com eles mesmos, né? Tipo, né? Nessa cadeia toda ali deles.
Bom, meninas, eu quero dizer que eu tenho a sorte de ser amiga pessoal de vocês duas. Eu tenho o maior orgulho de vocês. Eu acho que como vocês estão dentro do negócio, fica muito difícil ter a percepção da gente que está fora. Né? Vocês estão lá na correria do dia a dia, tentando sobreviver, tentando engajar. Mas eu queria de verdade que vocês soubessem que o que vocês fazem é muito, mas muito extraordinário. Muito extraordinário. E eu acho bonito porque eu sei que vem do coração de vocês, eu sei que é de verdade. Que não é fácil, mas marcas pequenas que tentam fazer o melhor são muito solitárias. E vocês criam todo esse apoio, toda essa rede, impulsiona. É muito bonito. Então, não percam o gás. E obrigada por estarem aqui compartilhando e trazendo tudo que vocês trouxeram. Acho que foi bem importante para quem está ouvindo, para mim, pessoalmente. Obrigada. Obrigada a você, Parabéns de verdade. 1000 vezes. Muito Vocês bom são ouvir. maravilhosos. Eu ia falar isso. É muito bom ouvir isso também, porque faz com que a gente crie mais gás e não desista nunca, porque é importante vocês saberem disso. Acho que a gente fala pouco, mas existe esse comentário, sabe? Eu escuto muitas pessoas falando, cara, eu sou Bill. Então existe isso, esse olhar. E de mim, pessoalmente, eu acho incrível, incrível. E acompanhar cada ano, é assim, vocês são um fenômeno. Um fenômeno. Então, assim, investidores. Por favor. Corram! Elas não estão prontas, mas assim, corram! Agora já estamos. Pode vir. Obrigada. Obrigada a você, Mi. Muito obrigada.